Marcos capítulo número 8, versículo número 22 até o versículo número 26. É louvor pela Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida, e trouxeram cego, pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa e recomendou-lhe: não entre na aldeia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado e bondoso, que responsabilidade, Pai, eu tenho nessa vida, de estar, meu Pai, num local no qual não sou digno de pisar a planta do teu pé. Pois sobre ele, Pai, estão pastores que não precisam falar de Jesus, pois a gente vê Jesus na vida deles. São a Bíblia, Senhor, que nós estamos lendo há um bom tempo. E sobre mim, Senhor, está uma grande responsabilidade. Tu me sondas, tu me conheces. Como disse a pastora Albânia orando, aqui não tem performance, aqui não tem aparência, aqui, Pai, não tem reputação, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, e o Senhor também sabe que cada um irmão que aqui se encontra é, Pai. Mas eu te clamo, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade e pelas misericórdias do Senhor que são renovadas a cada manhã. Que o Senhor, Pai, possa, através da sua graça bondosa e graciosa, me usar, Pai, apesar de mim e através de mim, para falar à tua noiva, a noiva do Cordeiro, a essa amada igreja, Pai, que se encontra aqui nesse bairro. Paizinho querido, usa-me, Senhor, como um farol, como uma flecha. Usa-me, Senhor, sem meritocracia, pois eu não tenho, sem talento, pois eles não me fazem, Pai, ser o melhor de mim, mas a tua graça, Pai, o teu Espírito Santo, que pela infinita misericórdia, Pai, que eu possa achar graça diante dos teus olhos, pelo arrependimento, pelo quebrantamento, e o Senhor, Pai, possa usar-me para falar ao coração daquele que está contrito, quebrantado, daquele, Pai, que veio não apenas para uma liturgia de culto, mas veio, Senhor, com a intencionalidade de adorar ao Senhor, na beleza de sua santidade, de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença, de sair, Pai, com a palavra vinda do céu ao seu coração, pois eles têm fome e sede, Pai, de ouvir e de sentir a tua presença, Pai. Que desça hoje um pão do céu, que eu não possa, Pai, pregar palha seca que não alimenta, mas que venha hoje trigo, Pai, que dê sustância, que alicerce e que alimente a noiva do Cordeiro. Mas para isso, Pai, eu te peço, por favor, em nome do teu Filho amado Jesus, que o teu amor, Pai, a tua graça, possa recair sobre minha vida nessa noite, pois é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Antes de começar, irmãos, a ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, eu estava na internet e de repente, pastores, um jovenzinho, ele deu um conceito sobre graça que eu gostei, e eu quero compartilhar com os irmãos. Lógico, existe a justiça, a misericórdia e a graça do Senhor. A justiça, como os irmãos sabem, é Deus te dar o que você merece. A misericórdia é Deus não te dar o que você merece. E a graça é Deus te dar o que você nunca mereceu. Até aí tudo bem, né? Mas ele ilustrou de uma forma tão simples, mas tão impactante, que eu gostei. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Ele falou que seria justiça, né? Vamos supor, irmãos, que um jovem de 16 anos pegasse o carro do seu pai, sem o seu pai saber, e de repente destruísse toda a sua casa. Era um prejuizão. A justiça seria você olhar para aquele jovem e dizer assim: você vai pagar tudo que você fez, eu vou contar a teu pai o que você fez, e seu pai tem a obrigação de arcar com todos os custos do prejuízo que eu tomei. Isso seria justiça. A misericórdia seria aquele homem olhar para o menino e dizer: olha, vem cá, filho, senta aqui. O prejuízo da minha casa eu cubro, mas o prejuízo do seu carro você que vai cobrir, e se responsabilizar a falar para o seu pai toda a besteira que você fez. Isso é misericórdia. E o que seria graça? Seria você olhar para o jovem e dizer assim: olha, fica tranquilo, a casa eu vou pagar, eu também vou pagar os custos do carro do teu pai, também eu não vou comentar nada com teu pai, tá bom? Tá tudo resolvido aqui. E quando ele vai embora, o cara ainda chama: vem cá, tem uma boa notícia também. Quando você completar 18 anos, eu vou pagar a habilitação para você, e no final eu vou te dar um carro novo. Aí eu entendi o que é graça. É um escândalo. E eu espero que esse escândalo seja derramado na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bem, falando isso, Pai, de forma escandalosa derrama a tua graça nessa noite. Quando eu peguei esse texto, que o pastor Vanderlei já pregou inúmeras vezes, inclusive até no cajado de pão, eu recebi, e o Espírito Santo disse: você vai pregar a mesma coisa. Eu disse: pai, vão comparar e vai ver que meu pastor dá 10-0, faça isso comigo não. Isso me deu uma unção nova, me deu algo novo. Mas esse texto, irmãos, aí eu vou dar uma de teólogo aqui, só para impressionar você, tá? Essa perícope, né? Ela, pastor Vanderlei está rindo aí, ela vai falar de alguns eventos importantes. Primeiro, a multiplicação dos pães. Depois, os discípulos pedem, ou melhor, os escribas e fariseus pedem um sinal. Depois Jesus fala do fermento dos fariseus. E parece que do nada, Betsaida entra na história. Ela entra na história praticamente sem fazer sentido, porque Jesus tinha feito um grande milagre, tinha alimentado 4.000 homens com 7 pães e alguns peixes. Depois os escribas e fariseus ficam impactados e não podiam responder aquela questão, e pede um sinal, e Jesus diz: eu não vou dar sinal nenhum para essa geração. Depois Jesus olha para os seus discípulos e diz: acautelai-vos, tenham cuidado do fermento dos fariseus. E os discípulos não entendem nada. Presta atenção, irmãos. A multidão não entendia nada, os escribas e fariseus não entenderam nada, e os seus discípulos não entenderam. Estava todo mundo sem entender nada. Porque tem coisa em tua vida e em minha vida que a gente não entende nada. E aí Jesus, pô, como é que eu vou explicar isso? Só que ele poderia, como Jesus, dar uma explicação muito metódica, né, pastor? Mas do nada, sem todo mundo não entender, entra Betsaida. E o texto diz: então chegaram a Betsaida. Aí eu bugo com Jesus. Ele me desconecta, ele me destransforma. Eu disse: Deus, espera aí. A multidão te seguia, não estava entendendo nada. Os escribas e fariseus pedem um sinal e o Senhor não explica nada.
Depois o Senhor fala do fermento dos fariseus e eles não entendem. Não poderia ele explicar, irmão, sim ou não? Era mais fácil? Aí Jesus não faz nada disso. E chegando em Betsaida. E a grande pergunta é: quem era Betsaida? Cidade de pesca. E vocês sabem muito bem aqui. Ai de ti, Corazim, ai de ti, se todos os milagres que eu fiz e tivesse feito em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido, mas haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para você, Betsaida. Só que tem um detalhe de Betsaida interessante. Por incrível que pareça, nessa cidade que Tiro e Sidom é até melhor, e que Tiro e Sidom vai ser julgado com menor rigor, nessa cidade, esse paradoxo do céu, saem os 3 grandes homens da Bíblia. João capítulo 1, versículo 12. André, Pedro e Tiago eram de Betsaida. Vai entender Deus? A mesma cidade que outrora ele condena, ele tira os 3 dos seus melhores discípulos e apóstolos. Diga assim, amém? E finalmente, pastor Paulo, o que é que o senhor vai pregar hoje, né? Olha para o irmão que está ao teu lado, por favor, com muito carinho, e você diz assim: não entre na aldeia. O tema de hoje é: não entre na aldeia. Por que, pastor Paulo, eu queria compartilhar com os irmãos aqui? Vou voltar para o texto para que a gente possa entendê-lo mais uma vez. Então chegaram a Betsaida, nessa cidade, e trouxeram-lhe um cego, e pediram para que Jesus tocasse nele. Presta atenção aqui, irmãos, por favor. Ninguém estava entendendo nada. A cidade era uma das cidades piores do que Tiro e Sidom. Para complicar mais a coisa, Deus tira os 3 maiores discípulos. E aí, algo inusitado acontece. Um cego, que poderia sair de qualquer cidade, mas a intencionalidade do céu era para ele sair de Betsaida. Ele vem ao encontro de Jesus. E aquela cidade, aquelas pessoas incrédulas, de coração pervertido, pecadoras, pior do que Tiro e Sidom, fazem um pedido inusitado para Yeshua HaMashiach: toque nesse homem e cure. O que é que Jesus faz aqui? Me chama a atenção. Ele pega pela mão. Vem cá, filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem com você. Vem cá. Pensa num cego bom. Gente, olha para mim aqui. Jesus não poderia curar aquele rapaz? Sim ou não? Sim. Nenhum milagre na Bíblia, Jesus pega ele pela mão e tira ele da aldeia, da cidade. Dá licença. O problema dele era a cidade ou era a cegueira? Então por que Jesus tira ele da cidade? Fica aqui. Ora, será que era posição geográfica? Porque preste atenção aqui. Se for posição geográfica, se você pegar um justo e colocar ele no inferno, ele transforma o inferno em quê? Concordam comigo? Sim ou não? Então Jesus não teria poder de curar aquele cego naquela cidade e quebrar um paradigma dizendo: eu sou o Yeshua HaMashiach? Sim ou não? Mas ele pega o cego e tira. Agora se senta dizendo glória a Deus. Preste bem atenção aqui. Tomou pela mão. Olha para quem está do teu lado assim: tomou pela mão. Na Bíblia de estudo que eu peguei do pastor Vanderlei enquanto vinha para cá agora, tinha palavras-chave. E aí o Espírito Santo vai ver que bendito é tomar. Preste bem atenção aqui. Confiscar, ferir, capturar, apossar-se. Eu vou repetir para que você entenda por revelação.
confiscar algo. O que é confiscar algo, irmãos? Você vai para a alfândega e de repente a pessoa olha para você e diz assim: olha, isso aqui não é mais seu, está confiscado. Ferir é bater em você. Capturar é um sequestro. Eu capturei você. E apossar-se é tomar como propriedade. Aquele tomada de mão não era apenas um ato simbólico, era uma atitude profética. Deus estava capturando, apossando, ferido um homem que estava envolto no manto de religiosidade, de hipocrisia e de incredulidade, e o próprio Jesus teve que tirar ele daquela situação existencial. Amém, irmãos? Olha bem para mim aqui, por favor. Betsaida não é geografia, é um estado de espírito que te aprisiona. É uma aldeia que Deus quer te tirar nessa noite, em nome de Jesus. E aí eu digo: Deus, o que é que o Senhor está querendo dizer, Pai, aqui? Óbvio que existe ambientes internos e ambientes externos. Olhe bem para mim aqui, por favor. Talvez o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que tem ambientes que Deus tem que tirar você. Tem ambientes que não proporciona visão, mas cegueira espiritual. Tem ambientes que não faz você prosperar, faz você falir, não faz você viver, faz você morrer, que não te leva a crescer, irmãos, que não te leva a você cumprir o teu destino profético. E Deus está dizendo aqui para alguém: se você crê, diga amém. Eu preciso tirar você desse ambiente. Às vezes Deus tira você do ambiente, às vezes Deus tira um ambiente de você. Agora presta atenção. Jesus, ele não convidou o pastor Vanderlei, o cego, para sair. Ele pegou pela mão, apossou-se, apropriou-se. A ideia do verbo aqui é Deus pegar o cara e vem para cá. Porque tem local que se Jesus não te tirar, você não sai. Tem ambientes, e eu posso falar com muita propriedade, pô, parece que o senhor está pregando para mim aqui. Tem local na minha vida, irmão, que Deus tem que pegar pela minha mão, não. Deus dá pontapé para mim sair. Tem amizades que Deus tirou da minha vida, que eu não queria que Ele tirasse. Tem amizades na vida de vocês, situações, ambientes, que Deus precisa ferir você, apropriar-se de você, expulsar você. Porque esse ambiente não proporciona o que o Espírito Santo requer para fazer um milagre na tua vida. Digam amém. Pastor, eu espero que vocês entendam. Deus quer desplugar você de certos amigos. Deus quer desconectar você de certas influências. Deus quer tirar você de certos sistemas. Deus quer libertar você de processos mentais que são cativeiros existenciais da sua vida. Existem âncoras emocionais e espirituais que te impedem de avançar, e o Espírito Santo está dizendo: eu vou precisar romper te pegando pela mão. Amém? Para que isso? Eu anotei isso aqui, que foi uma nota do Espírito Santo para mim. Se o pecado e o teu coração estão separados, Cristo e o teu coração estão unidos. Eu vou repetir para que você entenda. Se o pecado e o teu coração estão separados, significa dizer que Cristo está... O que é que eu estou querendo dizer aqui na prática, irmãos? Tem certas pessoas, certos ambientes, certas situações que te influenciam a pecar. Não volte para essa aldeia. Saia dessa aldeia em nome de Jesus.
Porque se você não sair, eu vou ser boca de Deus para a sua vida, Deus vai te expulsar desse local. Deus vai te pegar força. Deus vai permitir que coisas aconteçam, que situações desagradáveis venham. Deus vai fazer acontecer segundo o seu querer e sua boa vontade. Ele vai apropriar-se de você, Ele vai confiscar você, Ele vai repudiar você, Ele vai dar uma carta de renúncia, mas você vai sair desse lugar. Quando ele sai, Jesus faz algo inusitado. Teve uma parte na Bíblia, pastor Vanderlei, que ele cuspiu no chão, fez lodo e untou nos olhos. Nessa, a intencionalidade do céu foi cuspir nos olhos. Nos olhos. Ele cospe nos olhos, diz o texto, eu quero ler aqui para você. Ele pega pela mão, ele leva para fora, ele cospe nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos. E ele faz uma pergunta inusitada: o que é que você vê, filho? E a Bíblia diz que ele diz assim: o homem recuperando a visão. Houve um milagre, irmãos. Amém? E recuperando a visão. Ele era cego, agora ele enxergava. E respondeu: vejo pessoas, mas elas se parecem como árvore. Uau, eu fiquei sem entender nada. Aí Jesus faz o plano B. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito, e mandou o homem para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Pronto, agora vai entender. Eu digo: Deus me dá uma nota, revela, Pai, eu não estou entendendo nada, porque o Senhor não curou de uma só vez. E aí tem resposta para tudo. Não, tem curas que são graduais, tem curas que são progressivas. Mas, irmãos, venhamos e convenhamos, Deus faz algo inacabado. Deus vai parcelado cura. Você falou: não, você está com problema cardiovascular, e tua pressão está alta. Ele diz: não, vou diminuir um pouquinho a pressão e vou diminuindo progressivamente. É isso, irmãos? Não. Vocês estão cansados de ouvir eu pregar aqui? Deus faz como quer, do jeito que quer, da forma que quer, a hora que quer, como quer, quando quer, estabelece reinos, mede céu a palmos, disse haja luz e houve luz. Ele faz descer as terras até a sepultura, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Acreditar de saber que ele é Deus, ele tudo pode, amém, irmãos? Mas nesse texto aqui, nessa cura específica, ele curou parcialmente, depois curou totalmente. E aí o Espírito Santo me deu algumas notas que eu quero compartilhar com você. Na primeira cura, Jesus fez ele ver. Na segunda, Deus fez ele entender. Na primeira cura, ele consegue explicar a lei. Na segunda cura, ele consegue viver a graça. Na primeira cura, ele tem uma revelação parcial de Deus. Na segunda cura, ele tem a revelação total dos céus. Na primeira cura, ele tem a regeneração, que é a mudança do homem. Na segunda cura, ele tem um arrependimento, que é a mudança da mente. Na primeira cura, ele conhece a lei. Na segunda cura, ele revela a graça bendita do nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabe que Deus falou ao meu coração aqui? Que tem pessoas nessa noite que só passaram pela primeira cura. Tem pessoas que estão olhando aqui para mim, que elas foram salvas, libertas e curadas, mas entende por revelação as coisas em parcialidade. Ela não vê a totalidade da revelação que o Espírito Santo tem para você. Você ainda vê homens como árvores. Homens não são árvores. A visão distorcida é sinal que você contempla a beleza da santidade e da graça ainda obscuro. Pastor, como é que eu sei isso? Sermão da Montanha me explica a primeira cura. Na lei diz: não matarás, não é isso? Eu, porém,
vos digo que se você tiver raiva no seu coração, você já assassinou a pessoa aqui dentro. Vocês estão entendendo? A primeira revelação é a primeira cura. A segunda é a interpretação da primeira revelação. Digam amém. Porque tem pessoas aqui que não matam, não roubam, não fumam, não adulteram, são bons crentes, são dizimistas, frequentam a igreja, mas ainda assim tem uma visão distorcida do que é o verdadeiro evangelho. Explicam, mas não vivem. Tem essência, mas não tem fundamento. Vive um cristianismo vendo pessoas como coisas, não entendendo perfeitamente a revelação, o teu propósito, o teu destino profético. Mas hoje eu quero liberar uma palavra do céu para você, amém? O Espírito Santo está aqui. Você teve uma experiência com Deus outrora. Ele tocou na tua visão. Ele revelou muita coisa para você. Mas hoje um segundo toque de cura quer se fazer na sua vida em nome de Jesus. E como é que eu sei disso, pastor? Pela Bíblia do pastor Vanderlei Barbosa, que estava lá embaixo. A palavra ficou restabelecido no hebraico é assim, ó. A palavra é essa aqui, apokastinteme, que significa reconstituir a saúde, a casa e o lar. Não, acho que você não está entendendo. Reconstituir a saúde, a casa e o lar, organizando, restaurando novamente. O segundo toque é Deus fazendo tudo novo melhor. O que eu estou querendo dizer para você aqui, que se você romper com os ambientes, se você romper com situações e pessoas, se você se permitir ser tocado pelo Senhor, aleluia, o segundo toque vai restabelecer uma saúde na tua casa, na tua família, reorganizar a tua vida e estabelecer uma visão perfeita para a glória em nome de Jesus. Porque a grande questão, irmãos, é que o primeiro toque tirou o homem da aldeia, o segundo toque tirou a aldeia do homem. Olhe bem para mim aqui. O que era que tinha na aldeia que ainda está em você? Eu vou explicar para você agora. Jesus estava lutando com duas coisas, como eu falei antes: na multiplicação do pão, a incredulidade; na dúvida dos fariseus e publicanos, a incredulidade. Mas depois ele fala do fermento dos fariseus, que é a religiosidade. Então presta atenção aqui. O primeiro toque, a primeira cura, Deus estava curando não apenas a visão daquele cego, mas Deus estava curando a incredulidade da aldeia dentro do cego. O segundo toque, Deus tinha que trabalhar a religiosidade dele. Olhe bem para mim aqui. Posso ser sincero com vocês? Somos crentes, fomos tocados pelo Senhor, falamos em línguas estranhas, mas Betsaida não está do lado de fora, está do lado. Tem áreas de incredulidade camufladas, fingidas, coreografadas dentro de mim, dentro de você. Tem áreas em nossa vida, irmãos, como a pastora falou aqui, cheia do Espírito Santo, que a reputação, a aparência, o dogma, o costume, a doutrina performa mais dentro da gente do que um coração contrito e quebrantado, de um coração que ama a Deus, de uma motivação correta, de um coração perfeito diante do Senhor. Mas a boa notícia
Porque evangelho é boas novas, amém? É que aquele que curou outrora está curando agora. Que aquele que foi fiel para te tirar de Betsaida é fiel para tirar Betsaida de você. Aquele que foi fiel de abrir os olhos daquele cego é capaz de abrir os teus olhos também. Aquele que curou aquele cego é capaz de te curar também. Aquele que restaurou aquele homem vai te restaurar também. Aquele que pegou pela mão aquele cego está pegando pela tua mão também. Aleluia, glória a Deus. Mas ele te trouxe aqui para dizer: não volte mais para a aldeia. Que vira e mexe a gente volta, irmãos, para essas áreas. Já notou que a gente cai nas mesmas áreas que a gente já venceu? Eu estou cansado de falar isso aqui, mas eu sempre falo, né? Às vezes o pecado ele é holístico, né? Você fica rodando, e se você pensar comigo aqui, a gente tropeça nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nos mesmos vícios, nos mesmos maus hábitos, no mesmo comportamento, no mesmo cativeiro. E o Espírito Santo está dizendo aqui para alguém: não volte para a aldeia, rompa com isso. E a grande verdade aqui, irmãos, é porque a gente só passou pelo primeiro processo, pastor. Que é aquele processo onde Jesus, o cara está no pecado, está nas drogas, está no vício, está na prostituição. Jesus pega você pela mão, rompe algumas coisas, mas a gente não consegue entender, pastor, de forma clara. Você vê, mas não enxerga. Por isso que tem pessoas aqui que olham para mim e dizem assim: pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu não sei qual é o propósito, eu não sei para que eu sirvo. Você não consegue entender coisas que Deus faz, porque você vê parcialmente aquilo que o Espírito quer revelar nessa noite, totalmente para você. E o que eu faço, pastor? É perguntar qual é o maior problema da tua vida. Porque se eu perguntasse para o cego qual é o maior problema da sua vida, ele ia dizer o quê? A cegueira. Mas o problema dele era a cegueira? Nunca foi. Nunca foi. Inclusive eu quero dizer algo para vocês aqui, que aquele cego via mais do que muita gente ali. Ele via mais do que a multidão que teve a multiplicação dos pães. Ele via mais do que escribas e fariseus. E ele via mais do que os próprios discípulos que andavam com Jesus, que não conseguiram entender nem interpretar o que era o fermento dos fariseus. Mas essa situação aqui, Deus está revelando o porquê deles verem e não enxergarem. Deus estava falando aqui das duas etapas de cura total na vida de alguém aqui nessa noite, amém? Então o problema do cego nunca foi a cegueira. O problema dele era uma cultura, um sistema, uma crença, um equívoco, que uma cidade, um ambiente estava escravizando ele numa cegueira maior do que a cegueira física, que era a cegueira espiritual, que muitos que estão olhando aqui para mim estão passando. Porque o problema não é você ver, irmãos, o problema é você não enxergar o mundo espiritual. Amém? Agora eu quero concluir dizendo algo para vocês aqui. Repita comigo essa frase aqui, que a distância, pode ser melhor, a distância do que eu prego e do que eu vivo determina a minha cura. A distância do que você prega e do que você vive determina a sua. Você é curado? Como você vê? O que é que você está vendo, irmão? Talvez você tenha que ser sincero como aquele cego. Eu estou vendo, mas eu estou vendo, Jesus, homens, mas eles não são homens para mim.
Eles são uma árvore. Eu não consigo discernir tempos e estações. Eu não consigo ver com clareza aquilo que o Senhor fez. Eu não consigo discernir, Pai, as tuas revelações. Eu não consigo entender tua vontade para a minha vida, Pai. Eu me frustro, eu me decepciono, eu fico cabisbaixo, eu entro em depressão, eu sou ansioso, Pai, porque eu não consigo ver. Ou vejo de forma diferente. Eu tomo atitudes que eu penso que é da tua vontade e não é. Eu faço escolhas crendo que eu estou no centro da vontade de Deus e me frustro. Eu faço coisas que não é do teu agrado, pensando que eu estou te agradando. Eu não tenho discernimento correto, Pai. Tem pessoas aqui que lê a Bíblia e nem entende, irmão. Não entende nem o que lê. Ora, se você não entende o que lê, fica difícil de praticar. Tem pessoas aqui, irmãos, eu estou falando para mim, que você ora, e você não discerne o que é presença de Deus e o que é ausência de Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que teve uma experiência com a religião, mas não teve uma revelação com o Espírito Santo. Desculpa, eu estou falando isso aqui para você, amém? Tem pessoas aqui, pastora, que fogem da responsabilidade porque não entendeu sua identidade. Entendeu quem é? Ai, tem pessoas aqui que veem homens como árvores. Tem pessoas aqui que se preocupam mais com coisas do que com pessoas. Que se preocupa mais com o teu trabalho do que com pessoas. Mas hoje, Yeshua HaMashiach está aqui. E eu creio que Ele vai tirar você de Betsaida, dessa aldeia, desse cativeiro. Vai te pegar pela mão, com mão poderosa. Porque a Bíblia diz que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra, para mostrar forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Eu creio que Deus vai pegar alguém aqui de jeito, que seja eu, pastor. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, que seja eu. Aleluia. Vai arrancar você dessas amizades, desse ambiente, desse setor, desse sistema, desse paradigma, desse paradoxo, dessas influências satânicas, que você insiste e persiste em não querer sair desse lugar. Vai te colocar para fora, vai cuspir nos teus olhos. Desculpa, o que é o cuspe? Tudo que Deus faz tem intencionalidade, não é por acaso. A saliva é água, porque a água lava, a água purifica. O que Deus está dizendo aqui para mim, irmãos, nesse momento, que um dos processos de quaisquer cura é você ver como Deus vê, entender como Deus entende. E eu creio que o Espírito Santo hoje, no mundo espiritual que está, é tão patente quanto esse púlpito que eu estou tocando. Ele está cuspindo em olhos aqui, em nome de Jesus, irmãos. Ele está cuspindo, Ele está impondo as mãos sobrenaturalmente em você. Aleluia. E Ele está curando você de enfermidades não físicas apenas, mas de situações que você precisa ver. Eu quero concluir dizendo: Jesus mandou, volte para casa, vá para a sua casa. Porque olhe bem para mim aqui, ó. Quando você ouvia e passa a entender, quando você interpretava a lei, mas agora compreende a graça, quando você foi curado físico, mas é curado também espiritualmente, você está apto para restaurar a sua casa. Amém, irmãos? A casa restaurada é aquele que tem a visão perfeita. Por isso que ele diz, vá para a sua. Olha para mim aqui, por favor. Você não consegue mudar o mundo, filho, mas consegue mudar a sua casa. Diga amém. Por isso que todo pastor que quer mudar uma cidade, primeiro ele tem que mudar a casa. Porque casas transformadas, cidades transformadas. Amém, irmãos?
Uma igreja forte são casas fortes, louvado seja o Senhor. E Deus diz para ele: vá para a sua casa, cure a sua casa, porque o curado cura, o sarado sara, o liberto liberta, o que vê pode conduzir. Porque às vezes uma casa está desestruturada porque o líder da casa é cego, enxerga mas não vê, ensina mas não compreende, sabe tudo da lei mas não entende a essência da lei, não entende nada da graça, porque a graça é um escândalo, irmãos. Eu estar pregando aqui é um escândalo. Troncho, desmantelado, cheio de falhas, cheio de imperfeições. E Deus, eu te dou o que você não merece, eu te uso, eu te amo, eu estou com você, cara. Tu é meu e o boi não lambe. Eu te adoro, eu amo você, Paulão. Tem pessoa que não gosta de você, que te julga, que te aponta, que te critica. E Deus está dizendo: estou nem aí, eu amo. É graça, irmãos, amém? Graça, se graça não for escândalo, não é graça, é misericórdia. Quando se torna escandaloso, é graça, porque buga, desconecta você. Você fica: não dá. Vanderlei, não dá. Não dá. Se o mundo espiritual não ficar desconcertado, não é graça, porque graça tem que ser escandalosa, amém, irmãos? E a graça é tão boa que vai pegar a gente aqui daqui a pouquinho, aleluia, glória a Deus, e vai tirar você de certos ambientes agora, irmãos. Olha, eu estou vendo no mundo espiritual aqui pessoas sendo desconectadas da tua vida em nome de Jesus. Aquela pessoa que tu dizia assim: é minha amiga, é meu amigo, eu confio. Deus está te desconectando para o teu bem. Deus vai tirar até você de certos ambientes de trabalho, de certas situações que te levavam ao pecado, e está dizendo assim: não volte mais para lá. Aquele pecado que te assedia, aquela tentação que te rodeia, Deus está dizendo: não volte mais para lá. Aquele pensamento impuro, irmãos, que vira e mexe e vem, aquele desejo obsceno que te cerca, aquela backside que há dentro de você, aquelas impurezas que nos cercam, que nos oprime, Deus está nos pegando pela mão e nos tirando dessa área em nome de Jesus. E por causa delas que estavam dentro da gente, pastor Vanderlei, pastor Albânia, a gente não via as pessoas como eram para ver. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim, porque é muito fácil pregar, mas é difícil viver. É muito fácil ensinar, irmãos, difícil é praticar. Ensinar é a melhor coisa do mundo. Por isso que quem tem a casa edificada não é quem ensina, é quem pratica. Porque ensinar, basta você entender, basta você ter uma boa oratórica, uma boa dialética, basta você performar. Por isso que Deus não ama quem ensina bem, mas quem pratica melhor. Por isso que Ele estava ensinando para os discípulos, pastor, a pedagogia de Betsaida. Vocês não entenderam nada, porque vocês não veem os homens como eu vejo. Vocês não entenderam porque eu multipliquei os pães. Vocês não entenderam porque os fariseus pediam um sinal. E vocês não entenderam porque o fermento da hipocrisia e da incredulidade leveda toda a massa. Porque vocês veem homens de forma distorcida. É por isso que tem igrejas carnais, crentes carnais, porque é a visão que nós temos do outro, irmãos. Deus está curando a nossa visão em relação ao outro, amém? Amém. Porque Betsaida é a aldeia do julgamento, da sentença, do apontamento, da crítica, da dúvida, da religiosidade, da liturgia oca, do evangeliquez, de frequentar um culto, de dar um dízimo, de participar de uma liturgia como essa linda, maravilhosa, de ter uma estrutura que atraia pessoas. Isso é Betsaida.
Aí quando Deus cura você, aleluia, glória a Deus, vai restaurar a tua casa, cara. Cura a tua casa, restaura o teu lar, cura tua esposa, cura tua filha, cura tua casa, aleluia, aleluia. Eu vim restaurar as casas. Olhe para as casas de maneira diferente. Você vai começar a olhar para sua filha como ela é, para sua esposa como ela é, para o seu esposo como ele é. Agora tem cuidado de não voltar para essa aldeia, porque se você volta para essa aldeia depois de eu ter lhe curado, esse ambiente vai interferir no processo da tua cura. Pessoas interferem em processo da tua cura. Sistemas interferem em processo da tua cura. Vou falar uma palavra aqui bonita: cosmovisão atrapalha no processo da tua cura. Não volta mais para a aldeia. Amém, irmãos? Grupo de louvor, por favor.